Vamos lá, pessoal. Tivemos aí já 3 aulas de revisão. Hoje a gente continua essa maratona por mais essa semana. Então a gente tem aula de hoje, de quarta e de sexta, para terminar todos esses assuntos que a gente viu lá no primeiro semestre. Quase todos, né? Faltou só progressão aritmética, mas progressão aritmética a gente vai deixar para depois desse período de revisão, porque não vai cair na nossa prova diagnóstica. E aí eu tinha alguns avisos para dar para vocês. Eu tinha combinado que a aula de hoje eu daria um tempo para a gente discutir algumas dúvidas que surgiram. Na verdade, tem uma dúvida que surgiu lá no fórum que eu gostaria de trazer para vocês. Bom dia, Vale, tudo bom? Tenho uma dúvida no fórum que eu gostaria de trazer para vocês, porque é algo importante que eu acho que ainda pode ter dúvida entre vocês. E depois eu vou explicar o restante da aula de hoje para vocês entenderem como vai funcionar, tá bom? A dúvida que a Ana trouxe a Ana Clara trouxe lá no fórum de dúvidas de funções foi sobre a taxa média de variação. Ela me perguntou, Gui, qual é a diferença? Como é que eu faço para calcular a taxa média de variação de uma reta que seja decrescente, ao invés de uma reta crescente, né? Porque a reta crescente vocês estão acostumados lá, delta y sobre delta x, pega o y do ponto A, subtrai pelo y do ponto B, divide depois pelo x do ponto A menos o xb. E ela perguntou, mas e na reta decrescente é a mesma coisa? E aí a minha resposta foi sim. Na verdade é exatamente a mesma coisa. O que vocês sempre têm que se preocupar é de estarem colocando os pontos na mesma ordem no numerador e no denominador. Então, se no numerador você está usando YA menos YB, no denominador você tem que usar XA menos XB. Se você eventualmente usar lá em cima YB menos YA, no denominador você teria que usar XB menos XA. Então, a ordem não faz diferença desde que você mantenha o mesmo padrão no numerador e no denominador. E aí, só uma coisa para ficar atento, né? O que acontece com a taxa média de variação quando a reta for decrescente? Ela vai ser negativa, né? A reta decrescente significa que conforme eu vou andando para a direita no eixo X, ela vai descendo no eixo Y. Então, isso faz com que a declividade ou a taxa média de variação dessa reta seja negativa. Então tem que tomar cuidado, tá? A gente tem taxas médias de variações negativas, que são de retas decrescentes. A gente tem a taxa média de variação nula, que é quando a reta é paralela ao eixo X. E a gente tem taxas médias de variação positivas, que é quando a reta é crescente, tá? Então fiquem atentos a esse tipo de coisa, lembrando que taxa média de variação pode ser negativo, pode ser nulo ou pode ser positivo, tá bom? E aí, assim, acho que eu respondo a pergunta da Ana Clara. Não sei se alguém tem alguma dúvida em cima disso que eu acabei de explicar. Se tiver, pode mandar aí no chat que eu respondo. Enquanto ninguém manda nada, eu já vou avançando aí para os próximos passos para a gente entender como vai funcionar a aula de hoje. Na verdade, a aula de hoje é igual ao que sempre foi desde que começou aí agosto. Então, vocês vão ter mais um vídeo para assistir e depois desse vídeo vocês vão ter um teste. Hoje o assunto são inequações de primeiro e de segundo grau, né? Então, é aquela continuação da função que a gente foi vendo aí ao longo do primeiro semestre. Lucas, você consegue explicar o que cortou para eu repetir eventualmente? Isso, a pergunta era sobre como calcular uma taxa média de variação numa reta decrescente. Então é exatamente a mesma coisa, tá, Lucas? Tem que fazer ainda o delta y sobre delta x, e aí depois eu expliquei que tem a taxa média de variação negativa, nula ou positiva. Diga, Fê, qual é a sua dúvida? Pode abrir o microfone. Bom dia, Gui, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Tudo ótimo. A minha dúvida é, então, para você para na taxa média de variação negativa, você poderia fazer o delta y e o delta x exatamente igual na positiva? Tipo, sei lá, se fazer 5 menos 3 e 2 menos um. Então, é que se você estiver pegando dois pontos que são de pertencentes a uma reta decrescente, com certeza, se você fizer nessa ordem correta, né? Então, YA menos YB sobre XA menos XB, ou ao contrário, em cima e embaixo, você vai chegar em um valor negativo direto. Você nem vai precisar pensar, ah, não, pera, eu olhei o gráfico e vi que é uma reta decrescente, por isso é negativo. Não, você já vai chegar na conta que é um número negativo, entende? Sim, obrigado, Gui. Imagina. E aí, isso, nula seria zero, exatamente, Lucas. É quando a gente tem uma reta que é paralela ao eixo X. Patrick, eu vou falar agora um pouquinho sobre isso e aí eu deixo você fazer a sua pergunta, tá bom? Então,
como eu estava explicando, a aula de hoje vocês vão ter um vídeo sobre inequações para assistir, vocês vão ter um teste com 4 questões para resolver desse assunto. Mas a ideia das aulas de hoje, na verdade, não só da minha, mas vocês também vão fazer isso na aula da Manu e na aula do Diego, é testar essa ferramenta da avaliação diagnóstica para que não chegue com nenhuma surpresa no dia da avaliação. Então, pode ser que na minha primeira aula, a primeira vez que vocês estão tentando usar isso, dê algum problema, vocês vão mandar mensagem para mim pelo móvel virtual, tá bom? Porque vocês não podem ficar com a conferência aberta durante essa atividade. Então, eu vou ficar atento aqui no móvel virtual para caso vocês mandem uma mensagem, eu ajude vocês a resolver o que estiver acontecendo. Na pior das hipóteses, na minha aula, vocês não vão conseguir usar a ferramenta e eu vou mandar o teste para vocês de uma outra maneira e não tem problema, porque vocês ainda vão ter a aula da Manu para testar e a aula do Diego para testar. Então, a ideia é realmente fazer essa primeira peneira para entender quem vai enfrentar problema, para a gente poder resolver aí ao longo ou da primeira aula ou até a segunda aula, para vocês conseguirem fazer os outros testes. Então, não precisem se ficar desesperados se não funcionar, eu vou estar aqui, vai dar tudo certo, você não vai perder a presença da aula, podem ficar bem tranquilos, tá bom? Além disso, então, o que vocês precisam saber para usar esse teste hoje, tá? Primeiro, vocês não podem ter nada aberto no computador de vocês. Então, tipo, vocês vão ver que se vocês tentarem entrar nesse teste e tiver alguma aba do seu Chrome aberta, ele já vai falar, olha, primeiro você precisa fechar essas abas do seu Chrome, você só pode ficar com essa aba aberta, tá? Ele não deixa você começar enquanto você não fizer isso. Então, isso é uma coisa importante. Vocês precisam de um computador com câmera e de um computador com microfone. Então, quando eu dispensar vocês, caso tenha algum aluno ou aluna que ainda não conseguiu o computador com câmera ou microfone, lembrando que vocês podem pedir para a coordenação um Chromebook, a gente vai emprestar Chromebooks para aqueles alunos que não conseguem ter acesso a um computador com câmera e microfone, mas quem ainda não tiver, fica um pouquinho a mais na conferência aqui para já me dar esse toque, e aí eu vou mandar vocês para a aula e depois a gente pensa como é que faz para vocês fazerem o teste para essas pessoas que não têm esse acesso hoje. Vocês precisam usar o Chrome, tá? Então tem o Safari, o Explorer, vocês precisam usar o Chrome, que é o navegador do Google. Precisa baixar, quem ainda não baixou isso, e instalar a extensão que eu deixei lá na página da aula de hoje, escrito, tem lá o link que para você instalar é super, super, super fácil, tá? Tipo, não tem erro, é basicamente clicar no botãozinho lá e aprovar. Lu, o que você quer dizer com se não puder baixar? Você quer falar no microfone? Aliás, antes da Lu falar, deixa eu tirar, deixa eu explicar todo o processo, e aí quem já for entendendo eu vou liberando, quem ficar com dúvida eu fico aqui para ajudar, tá? Então só um minutinho, eu já vejo as perguntas de vocês. Então é isso, vocês têm que usar o Chrome, tem que ter um computador com câmera e microfone funcionando, senão vocês nem conseguem começar, e tem que ter essa extensão instalada. Além disso, o Júlio mandou um site que foi por e-mail para os pais de vocês e para vocês também, com todas as explicações sobre essas provas virtuais, como elas vão funcionar. Então, vocês já têm acesso a isso, tem um vídeo dele explicando como é que funciona essa ferramenta. E uma coisa muito importante, principalmente para a área de exatas, é vocês se atentarem a essa instrução que o Júlio dá. Qual deve ser a configuração da minha estação de trabalho para fazer as provas? Então, aqui tem um desenho certinho do que tem que acontecer, tá? E é basicamente o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje também. Meu computador está exatamente essa distância. Se eu baixar aqui, vocês vão ver que tem meu caderninho com as anotações, só faltou a caneta. Então, é basicamente isso, é muito simples, só tomem cuidado para fazer dessa forma. Por quê? Porque em matemática, física, química, em outras matérias, vocês vão ter que fazer contas, né? Então, claramente vocês vão ter que olhar para baixo, está tudo bem olhar para baixo, porque a gente espera que vocês olhem para baixo para fazer os cálculos de vocês. A gente vai achar estranho se vocês não olharem, né, nessas matérias. Então, de fato, tipo, tá tudo bem você baixar o olho aqui e ficar fazendo as suas contas. O que o Júlio comentou não é para deixar o caderno aqui do lado para você ficar fazendo isso aqui, porque isso vai ser considerado suspeito pela inteligência artificial, e não tem por que vocês fazerem isso se vocês organizarem direitinho a estação de trabalho de vocês, tá bom? Então essa instrução é bem importante. E por último, a última coisa que eu ia falar para vocês é que o teste de hoje eu tinha planejado para durar 25 minutos.
Mas como a gente vai usar essa experiência, a gente vai testar essa plataforma, eu deixei 30 minutos na plataforma para que vocês também não fiquem afobados, apressados, porque ela envia assim que der os 30 minutos, né? Que nem aquelas atividades avaliativas que a gente fez. Então, por mais que seja um teste para fazer em mais ou menos 25 minutos, eu deixei 5 minutinhos a mais aí para vocês não se preocuparem com isso, tá bom? Acho que eu dei todas as instruções que eu tinha que dar. Deixa eu só ver algumas perguntas que fizeram aqui. Durante o vídeo, a gente vai ficar com a câmera e microfone ligados? Sim, tá? Sim, de novo, é um negócio totalmente confidencial. O Júlio explica isso no vídeo. Ninguém tem acesso a isso, a não ser a equipe pedagógica. Mas sim, ele vai estar ligado porque ele precisa ver o movimento dos seus olhos, a sua movimentação. Por isso que, inclusive, tem toda essa questão da importância de vocês organizarem a estação de trabalho de vocês. Patrick perguntou, o caderno não pode estar do lado? Foi o que eu expliquei, Patrick. A ideia é fazer aquele, que nem naquela foto que eu mostrei para vocês que o Júlio colocou no site, tá bom? Se não puder deixar meu computador a essa distância. Tipo, pessoal, assim, tudo bem, eu estou tentando imaginar por que vocês não conseguiriam deixar essa distância. Vocês podem puxar a cadeira de vocês um pouquinho para trás e ficar com o caderno aqui na mão, enfim, tipo, né? Assim, mesmo que eu puxe meu computador para cá e eu não consigo de jeito nenhum deixar ele mais longe, tipo, meu computador está na beira da mesa, assim mesmo. Eu não, né? Tô levantando aqui, eu consigo ficar com o meu caderno aqui perto do meu teclado e escrevendo as coisas sem problema. Tipo, vocês podem perceber que eu não preciso ficar fazendo esse movimento o tempo todo, tá? Então, existem maneiras de resolver isso. A gente sugeriu aquela porque deve ser a mais confortável para vocês, tá bom? A minha webcam ainda não chegou. Então, agora sim, eu vou... O caderno pode estar virado na horizontal? Pode sim, Pedro, não tem problema, tá bom? Isso não faz diferença. É mais para vocês, tipo, se você consegue escrever na horizontal, não tem problema nenhum. Eu vou, então, dispensar as pessoas que já estão tranquilas em relação a todas essas informações que eu passei, para vocês já irem assistindo ao vídeo, porque eu tinha planejado 15 minutos de conferência. Aquelas pessoas que ficaram com dúvidas ou tem alguma questão técnica que já sabe que tipo, não tem a webcam, não conseguiu baixar o Chrome, já fica aqui um pouquinho para eu já anotar os nomes de vocês e aí eu já dispenso para vocês irem para as atividades também. Tá bom? Então, mandem ver aí, pessoal. Tchau, obrigado, gente. Boa atividade para vocês. Qualquer coisa, me mandem mensagem no móvel virtual. Fê Eisen, pode virar a página do caderno, óbvio, tá bom? Tipo, não tem problema. A questão é muito mais com o seu olhar do que, fiz isso aqui. Isso aqui tá tudo bem, não tem problema, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado. Pode escrever, Vale, por enquanto. Vai escrevendo. Vamos lá, Patrick, diga. Alô, Gui? Oi. É assim, a prova é que me disseram que ia ser em blocos. Então, por exemplo, vamos falar que tem matemática e inglês. Eu acabei a prova de inglês um pouquinho mais cedo. Eu posso utilizar o tempo de inglês para fazer a prova de matemática? Patrick, eu não sei te responder isso com toda certeza. Do que eu vi do vídeo, eu entendi que sim. Tá? Nesse bloco, você pode manejar da maneira que você quiser. Mas eu vou pedir para você confirmar isso com a coordenação, tá bom? Beleza. Obrigado. Imagina. Vamos lá. A Vale falou que está baixando o Chrome. A Valentina, assim, nessa matéria eu tenho mais dificuldade, então quando eu assisto o vídeo, eu pauso algumas vezes e às vezes não dá tempo de fazer o teste. Eu faço depois. Vale, eu sempre dou um tempinho a mais para vocês assistirem ao vídeo, tá? Então, ao invés de 20, acho que o vídeo dura 25 minutos, eu deixei 35 minutos para vocês assistirem o vídeo. Então, tem um tempinho extra. Lembrando que a ideia não é aprender o conteúdo agora, né? É revisar. Então, tenta dar uma acelerada hoje nesse vídeo, para ver se você consegue fazer esse teste ainda hoje. Não precisa ser até o final dessa aula, você consegue entregar ele até amanhã. Né? Não tem problema se você não quiser começar agora, porque você já atrasou vendo o vídeo, e quiser fazer no período da tarde. Mas no período da tarde você tem outras aulas, né? Então, enfim, tenta organizar aí para você conseguir fazer, beleza? A Dani falou que teve problema no Zoom. Dani, eu estava explicando o que vai ser a aula de hoje, né? Que vocês vão assistir ao vídeo e depois do vídeo vocês vão fazer o teste, só que aí você precisa ter todas aquelas instruções
que a gente passou para vocês sobre a prova diagnóstica. Então, você precisa ter o computador com acesso ao microfone, com acesso à câmera, você não pode deixar nada aberto, tem que usar o Chrome. São essas instruções, Dani. Então, é aquela que a gente mandou o site para vocês por um e-mail. Não sei se você já teve esse acesso a esse e-mail. Pessoal, quem sobrou aqui na conferência, me dá um oi para eu entender que está com problema ou só ficou porque não estava ouvindo o que eu estava falando. Então, André, me conta qual que é a sua questão. Oi, Gui, tá me ouvindo? Tô sim. Tá, é porque assim, eu tô pelo Zoom, pelo celular, e eu consigo ligar a câmera de boa, e o microfone também, só que como eu tenho PC, eu não tenho laptop, Uhum. eu ainda não comprei a câmera, minha webcam, eu não comprei ainda, e falou que vai chegar entre amanhã e quarta, ou entre amanhã e quinta, amanhã é Tá. quarta, né? E então eu ainda não tenho webcam, mas tipo, o microfone eu consigo deixar aberto. Tá. Eu acho que você não consegue fazer pelo celular, tá? Porque você tem que... com certeza absoluta, não consegue fazer pelo celular. O que eu vou te fazer, então, André, é mandar o teste para você de outra forma. Você não consegue hoje pegar emprestado com ninguém aí na sua casa um computador que tenha a câmera e o microfone? Não, porque o único que tem câmera meu irmão tá usando. Ele também tem aula com a Manu agora e também eu acho que seria esse simulado também. Tá. Então, André, minha recomendação é que depois você troque de lugar com o Arthur, tá? Tá. Então, na aula de matemática, eu mando o teste para o Arthur também, mas você experimenta na aula da Manu essa plataforma para que você tenha uma experiência, pelo menos antes da prova, tá bom? Tá, eu vou ver aqui se eu acho em casa alguma webcam perdida ou algum aplicativo que eu consiga usar. Beleza, tá bom. Tá, obrigado. Imagina. Eduardo falou, Gui, eu tenho um problema, já ativei a câmera e o microfone, mas quando eu tento usar, nenhum vai. Edu, nessa situação eu vou pedir para você tirar um print para mim e me mostrar o que está acontecendo, tá bom? Ou então você está conseguindo fazer isso agora, Edu? A Luísa falou, tem como desligar o Proctor depois da gente fazer a prova? Do que eu entendo, Lu, esse Proctor ele só fica aberto enquanto você estiver fazendo a prova, tá? Depois ele não vai fazer nada, ele vai ficar lá fechado. Tudo bem, Lu? Beleza. Então, Lu, tá resolvido o seu? Acho que foi, porque já foi embora. Beleza. Edu, eu vou... Peraí. Eduardo aqui. Edu, eu te coloquei como co-host. Vai nesse botão escrito Share Screen que deve ter aí embaixo. Você tá vendo ele? Está no computador, certo? Quer liberar seu microfone? Aí fica mais fácil a gente falar. Então, clica no Share Screen, desculpa, e pede para colocar na aba dessa sua página do móvel virtual para eu ver com você o que está acontecendo. Então é por isso, Edu. Mas tem microfone no seu computador? Estranho. E você nunca consegue liberar o microfone? Eu estava falando para você liberar o microfone para a gente conversar e eu te mostrar, para eu conseguir ver o que está acontecendo no seu computador e tentar te ajudar, entendeu? Você não tem algum fone de ouvido que tenha microfone, algo assim, para testar? João Pedro e Eduardo Gaspar, tá tudo bem com vocês? Tem alguma questão também em relação à atividade? João Pedro e Guisa, eu estava com problema de conexão da internet e não estava conseguindo entrar aqui no Zoom. Será que é possível você resumir um pouco o que você falou? Então, João, tem a aula de hoje, que está tudo escrito lá, né, o que vocês têm que fazer, mas basicamente é assistir a um vídeo e fazer o teste, só que para esse teste vocês vão precisar de toda aquela estrutura que o Júlio mandou para vocês pelo site em relação à atividade, à prova diagnóstica. Então, você vai precisar usar o Chrome, com aquela extensão instalada, com microfone e câmera, com tudo fechado, e aí vocês vão testar essa ferramenta e qualquer coisa você vai mandar uma mensagem no móvel virtual falando se deu alguma coisa errada, e aí tira um print e me manda, tá bom? É basicamente isso, João. Tá tudo lá no plano da aula.
o que vocês têm que fazer, inclusive o link para a extensão, se for necessário. O Edu Henrique. Então, eu tenho um fone que se eu colocar ele só sai minha voz, mas não consigo ouvir nenhum som. Posso deixar ligado? É que aí você não vai me ouvir, né, Edu? Não sei se vai ajudar muito. Mas deixa ligado. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar mesmo assim.